Pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo em ordem? Boa noite, Hermínio. Boa noite, Hermínio. Tivemos uma alteração no horário, né? E aí, acho que a partir de agora, nossas aulas serão nesse horário um pouco mais tarde, tá? Isso devido a esse novo calendário aí, essa nova programação, devido às aulas práticas, né? Eu não sei qual aula vocês... Acho que antes dessa vocês têm toxicologia, não é isso mesmo? E como... Isso, Toxicologia? Como Rafael. não houve o retorno das aulas práticas, né, presenciais, houve uma outra alteração aí, eu acho que aumentou a carga horária de algumas disciplinas, isso para depois diminuir o que a necessidade aí de reposição, né, tanto de prática quanto de teórica, né? Então vamos lá, nossa aula de química farmacêutica. Segunda-feira eu disponibilizei para vocês no Saga o conteúdo de antivirais, né? A gente viu antibacterianos na aula passada. Eu vou deixar para vocês aqui. Professor, Oi? sobre aquelas unidades de aprendizagem sua, parece que tem duas liberadas, da aula de hoje e o outro que eu estou vendo aqui é agentes citostáticos. Já liberou? Não, Tá liberou liberado, antes tem da que... hora. Liberou antes da hora. Era para liberar na segunda-feira da semana que vem. Mas aí Mas não precisa estar fazendo, então, não. sabe por quê? Se não me engano, devido... Dia 7 é feriado, não é? Semana que vem, na segunda-feira, é Isso, feriado? 7 de setembro, isso. Eu não estou me recordando ao certo agora, mas duas unidades foram liberadas juntas, porque tem algum evento, alguma atividade, alguma coisa. Eu não estou me recordando exatamente o que é do calendário, mas é uma por semana, né? Foi liberada antes para vocês irem adiantando aí. Mas nós não vamos ter duas unidades hoje, não. Hoje a gente vai ver só antiviral mesmo, tá joia? Beleza. Eu vou me recordar exatamente por quê. São duas datas durante o semestre que tem liberação de duas unidades ao mesmo tempo. Se não me engano, uma seria hoje mesmo, dia 1º de setembro. Beleza? Então vamos lá. Mas aí vocês podem se programar semanalmente. Vocês sabem já a data das atividades, das provas, na verdade? Então, alguém tem aí o calendário com as datas das provas? Eu não estou com ele em mãos aqui. Agora Não. em setembro. Deixa eu ver aqui. Já setembro já tem atividade avaliativa, não tem? Já tem avaliação, não tem? Primeira semana? As provas começam a partir do dia 21 de setembro. Não, então é mais para frente. Então a gente tem um período ainda para poder encerrar, que são essa disciplina, por exemplo, como são 16 unidades, são 8 unidades na primeira avaliação e 8 unidades na segunda, né? Olha só. Tá compartilhado para vocês aí, antivirais? Sim. Sim? O que vocês conseguem ver nessa imagem aí? Vamos ver se vocês conseguiram interpretar essa arte abstrata aí. Estão vendo? São capsídeos virais, ó. E aqui eles desfeitos, estão vendo? Então eles perderam. Oi? Um filho de uma mãe que não fala? Tem alguém falando aí? Deixa eu descobrir se tem alguém. Parou? Parou, né? Tinha alguém com o áudio aberto aí. Mas olha só. Essa imagem aqui são capsídeos virais, ó. Né? Dá para vocês verem até de maneira tridimensional, olha só.
E aqui os capsídeos sendo desfeitos, estão vendo? Então, nós temos aqui uma clássica ação dos antivirais que a gente vai ver aí. Bom, voltando à questão dos quimioterápicos, onde nós temos aí antibacterianos, antifúngicos, antivirais, né? E também agentes citostáticos, antineoplásicos, né? Nós vamos ver aí o conceito de quimioterapia, de quimioterápicos, como aqueles medicamentos, aqueles compostos químicos que têm como princípio a capacidade de agir sobre alguma célula, né? A gente fala em agente invasor, né? Você pode considerar aí uma célula neoplásica como um agente invasor, vamos pensar assim, né? Então, vai ser a ação dessa substância química, desse fármaco, sobre uma outra célula, impedindo, no caso, reprodução, que é o mais comum, né? Ou até mesmo destruindo essa célula. Então, o princípio, o fundamento da química farmacêutica nesse sentido é o da toxicidade seletiva. Então, quando nós nos dispomos a produzir, sintetizar um fármaco novo, um medicamento inovador, que seja um antibacteriano, um antifúngico, um antiviral, um antineoplásico, né? Que seja um quimioterápico, né? No sentido estrito da palavra, nós temos que buscar, no mínimo, uma redução de toxicidade para aquelas células que não são as células-alvo. Então, nós já discutimos muito sobre isso, né? Nós não temos 100% de toxicidade seletiva, ou seja, nós não temos 100% de células, somente células que nos interessam serem atacadas, sendo atacadas por esses medicamentos. Então, não há uma especificidade de 100% do fármaco para somente ter ação sobre aquelas células que nos interessam. E no caso dos antivirais, seriam os vírus ou as células que estão infectadas pelos vírus, né? Então, é um dos princípios aí, uma das ideias, né? Se idealiza essa toxicidade seletiva. Bom, drogas antivirais têm espectro de ação muito limitado, diferente dos antibacterianos. Ou seja, o que isso quer dizer? Os antibacterianos, nós temos um espectro mais amplo de ação. É só gram positivo? É ação só sobre gram negativo? É sobre micobactérias? Então, assim, nós temos um grupo maior de bactérias sobre as quais aquele fármaco possui ação. Os antivirais, pelos vírus, né? O motivo fundamental é esse, né? Os vírus são muito distintos uns dos outros. Então, por eles serem tão diferentes entre si, nós não temos um espectro de ação assim de amplitude. Então, são poucos vírus, ou seja, poucas doenças virais, poucas viroses tratadas com aquele antiviral em específico. Então, não tem como a gente desenvolver um antiviral pensando em diversos vírus. Ele é produzido quase que especificamente para aquele vírus ou uma classe restrita, né, pequena, de representantes aí. Muitas delas também têm ação no hospedeiro, né? É esse princípio que a gente viu da toxicidade seletiva, que não é 100%. Mas o fato de serem mais ativas no vírus torna seu uso uma opção. Ou seja, sabemos que existe a toxicidade sob as demais células, mas fica sob critério de análise a questão do risco-benefício. Então, existe benefício, né? Como, por exemplo, vamos pensar numa gripe, vírus influenza comum aí. Existe medicamentos que a gente sabe que tem ação, como o Tamiflu. Existe risco-benefício que
favoreça e justifique o uso ou não? A gente sabe que é muito comum o tratamento paliativo de doenças virais, né? Quando não é uma doença muito grave e que causa danos muito graves, a maioria dos tratamentos são feitos de maneira paliativa, né? São tratamento de sintomas, né? E não especificamente com antivirais, né? Então, assim, acaba sendo uma opção. Fenômenos de emergência de linhagens resistentes, isso acontece, né? Nós temos resistência como as bactérias, como nós temos a resistência bacteriana, nós temos também resistência viral. Isso acontece também aos antivirais e das bactérias aos antibacterianos, né? Da mesma forma, a combinação de drogas com diferentes mecanismos de ação pode prevenir e reduzir a possibilidade de resistência. Diferente das doenças bacterianas, o início de sintomas clínicos das viroses muitas vezes indica estágio avançado de replicação viral, sendo inútil, às vezes, a administração de qualquer droga. Então, os sinais e sintomas de uma doença bacteriana aparecem muito mais previamente, né? Então, nós temos muito mais cedo a possibilidade de um tratamento de uma doença bacteriana do que no caso de uma doença viral, né? Que muitas vezes fica incubado durante longos períodos, meses, até anos. Quando a doença aparece, é porque você já tem uma carga viral disseminada, até consistente, né? Como HIV, por exemplo, hepatites. As etapas da multiplicação viral, né? Vocês devem ter visto isso aí em alguma disciplina que trata especificamente de virologia. Eu não sei se vocês têm virologia propriamente dito, ou se vocês trabalham com vírus em micro... Vocês estudam vírus em quê? Biologia molecular? Microbiologia? Um pouco nos dois. Um pouco nos dois, né? Na biologia molecular estuda-se os vírus porque os vírus são utilizados no processo de biotecnologia, né? Fala muito da questão da dissorção aí, fala muito Isso, na biologia molecular. isso. Por exemplo, os bacteriófagos utilizados aí para introduzir plasmídio dentro de bactérias, né? Para produção de insulina, de hormônio de crescimento, de proteínas humanas, vamos dizer assim. Adsorção, penetração e desnudamento, síntese dos componentes virais, montagem e liberação, né? A adsorção é o processo adsorção, penetração e desnudamento é o processo de entrada dentro do vírus, da bactéria, da célula, vamos dizer assim, né? Do vírus na célula que vai ser infectada. E aí a gente tem a utilização da maquinaria bioquímica da célula para produzir novos componentes virais, montar, e aí vem o ciclo, né? Tem o ciclo lítico, o ciclo lisogênico, como vocês estudaram aí, liberação de novos vírus. E aí é um ciclo que se repete, né? HIV/AIDS. Então vamos ver aqui. Quais as drogas que são indicadas aí para inibir o avanço do vírus do HIV sobre as células TCD4 do sistema imune? Primeiro, inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. Essa classe de medicamentos atua sob a transcriptase reversa, tornando defeituosa a cadeia do DNA que o vírus HIV cria dentro da célula de defesa do organismo. Então, essa ação vai impedir a reprodução do vírus. Quais são os mais comuns aí? Lamivudina e zidovudina, né? Que vocês devem conhecer, como a 3-TC e o AZT. O AZT é uma droga famosa que sofisticou e inovou o tratamento do HIV/AIDS, né? Mas temos abacavir, didanosina, tenofovir, mais a lamivudina. E as zidovudina são comuns e são, inclusive, são drogas aqui que são disponibilizadas no sistema público de saúde, né, brasileiro, né? Inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa. Então, a classe de medicamentos que também atua sobre a transcriptase reversa, bloqueando diretamente sua ação e a multiplicação do vírus. Qual que nós temos aqui? Efavirenz. Imagino que seja o mais comum que vocês conheçam aí.
Temos também nevirapina e outras drogas da classe, mas o efavirenz é a droga mais conhecida. Vocês vão ver que tanto aqui os inibidores nucleosídicos quanto os não nucleosídicos, quanto os demais que a gente vai ver também, na verdade, né? Mas nós temos um hábito, uma convenção de identificar os antivirais com siglas, né? Abacavir ABC, zidovudina AZT, né? Vocês já devem ter percebido isso, né? Inibidores de protease. Bom, não, você vai inibir as proteases, né? Atuam na enzima diretamente, bloqueando sua ação e impedindo a produção de novas cópias de células infectadas com HIV. Qual que vocês conhecem aqui? Ritonavir, é o mais comum, RTV. Todos, olha só, vir, todos terminam com vir, né? É interessante que em química farmacêutica a gente sempre trabalha com o raciocínio de que o final, né, da palavra, do nome do fármaco, representa o grupo farmacofórico. Ou seja, ritonavir, lopinavir, eles têm o mesmo grupo farmacofórico, né? O vir aí é de vírus, né? Mas representa para a química farmacêutica, para a engenharia molecular, uma classe de inibidores de proteases. Então nós vamos ver mais adiante aí moléculas, né? E os grupos farmacofóricos aí que a gente sabe que são importantes para a relação estruturatividade, ou seja, o grupo ou os grupamentos que identificam a molécula do fármaco e que vão ser responsáveis pela relação de estruturatividade. Análogo por exemplo, inibidores de proteases, nós temos analogia com alguma substância, né, com alguma proteína. Aqui, inibidores, por exemplo, de nucleosídeos. Então, eles têm moléculas semelhantes a nucleosídeos, a proteínas, a enzimas, e eles acabam entrando por afinidade química no lugar dessas substâncias e paralisando uma via metabólica. Principalmente nos casos dos vírus, replicação de DNA. Então, forma uma cadeia de DNA defeituosa, impede a ação de protease e por afinidade química, né? Então, eles acabam inibindo aí. Inibidores de fusão impedem a entrada do vírus HIV nas células de defesa, aqui no caso, vai impedir a sua reprodução, né? Inibidores da integrase, bloqueio a atividade da enzima integrase, que é aquela enzima responsável pela inserção do DNA do HIV ao DNA humano. Então, é aquele que faz a codificação genética da célula, aquele que aquela enzima que é responsável pela inclusão daquele DNA viral ao DNA humano e assim sucessivamente, sendo responsável pela sua replicação. Isso vai inibir a replicação do vírus e a sua capacidade de infecção de novas células, né? Aqui nós temos algumas drogas aí que são distribuídas aí na rede pública de saúde brasileira, todas, né, terminadas com o sufixo vir, dolutegravir, raltegravir, são drogas mais novas, né? As mais antigas, isso não está necessariamente em ordem cronológica, né? Mas as mais antigas são aqui os inibidores nucleosídicos, né? E nós temos aqui esses inibidores de integrase como drogas mais novas, né? Inibidores da entrada, como o Maraviroc, por exemplo, uma droga também recente, mais nova, né? Um antiviral mais novo, que impede a entrada do vírus HIV nas células de defesa, impedindo a sua reprodução. Nesse caso aí, o Maraviroc é o único representante que a gente tem disponível aí na rede pública de saúde. Bloqueia receptores CCR5, que estão, né, proteínas localizadas na superfície dos macrófagos, impedindo a entrada do HIV e a infecção dessas células. Ok? Então, pessoal, qual seria a maneira mais racional de trabalhar com antivirais, e aqui no caso antirretrovirais também, e
proporcionando uma maior efetividade clínica e diminuindo a possibilidade de resistência, desenvolvimento de resistência. Combinações. Então, quando a gente fala, por exemplo, de coquetel, é um termo que é utilizado, né? Tem muitos profissionais de saúde não gostam muito do termo, né? Do termo coquetel de medicamento, né? Faz uma alusão ao uso irracional, né? A polifarmácia, né? Mas nós temos aí associação de 2, 3, né, medicamentos no HIV, como, por exemplo, lamivudina e zidovudina, que é o 3-TC e o AZT, um coquetel aí, uma associação muito utilizada, né? E hoje nós temos aí lamivudina com tenofovir e o efavirenz combinados, ok? Então nós temos diversos mecanismos de ação agindo simultaneamente e impedindo também dessa maneira, aumentando a ação, obviamente, impedindo dessa maneira desenvolvimento de resistência. Diminuindo, né? Impedindo é uma palavra um pouco forte, né? Diminuindo os mecanismos de resistência. Aqui nós temos aí, por exemplo, a lamivudina e a zidovudina. Deem uma olhada, identifiquem as diferenças estruturais dessas duas moléculas. Deem uma olhadinha rápida aí. Digam o que vocês acham disso aí. Tá bom, pessoal? Observaram? O que vocês acharam aí dessas duas estruturas? Observem que nós temos duas moléculas muito parecidas, né? Observem que o grupo farmacofórico é quase que a molécula inteira e temos pequenas alterações, né? Entre a lamivudina e a zidovudina, ok? Observaram? Então, pessoal, antigamente, as provas de química farmacêutica vinham questões assim: circule o grupo farmacofórico. Como que a gente circularia o grupo farmacofórico de uma molécula dessa aí? É difícil, né? A gente sabe que, olha só, a molécula praticamente toda parecida, né? Olha só. Essa parte bem parecida. Então, nós temos uma alteração ou outra aqui no anel, né? Uma perda de uma dupla ligação, uma cetona por uma amina, um metil aqui. Estão vendo? Uma amida que se mantém. Aqui um grupo tio por um grupo nitro. Estão vendo? A diferença, então, é muito sutil. Então, para algumas moléculas, não existe essa possibilidade da gente circular o grupo farmacofórico, uma vez que a molécula inteira acaba sendo, né, um grande grupo farmacofórico, vamos dizer assim. Então, as alterações de radical não vão gerar, nesse caso aqui, perda de atividade, ok? Alterações sutis na estrutura, né, que levam a drogas diferentes, mas sem perda de atividade. Vamos então para as herpes viroses. Então, aí nós temos 3 figuras. Primeira é a herpes simples, essa figura aqui, né? Labial. Segunda é a herpes zoster, né? Varicela, catapora, aqui a terceira figura, ok? Então, são causadas por vírus semelhantes. Nós temos aí o HSV, que é o vírus simples, e temos o VZV, que é o varicela zoster vírus, que causa aqui a varicela e a herpes zoster, né? Então, é muito comum a gente ouvir aí no meio, né, na microbiologia, que a herpes zoster do adulto é uma catapora mal curada, né, da criança, né? A gente sabe que a relação dos vírus, né, da herpes simples, da herpes zoster, faz com que a gente possa tratá-los com drogas semelhantes. Todos vocês devem conhecer aí,
que é o aciclovir, principalmente o aciclovir, é a droga mais antiga, mais utilizada, mais barata também. E aí eu deixei para vocês aí o aciclovir, o penciclovir e o fanciclovir. Mais uma vez, peço que vocês observem a molécula. Estão vendo muitas alterações? Não, né? Esse grupamento aqui se repete de maneira idêntica nas 3 estruturas. Estão vendo? Então, olha só, é muito semelhante. A parte, nesse caso, né? Lembra que a molécula é tridimensional, né? Então, não tem parte de cima e parte de baixo. Mas, da maneira que eu coloquei aqui para vocês visualizarem aqui, né, de uma maneira bidimensional, observe que a parte de cima ela é idêntica e a parte de baixo eu tenho alterações moleculares aqui de radicais, né? Então, aqui o grupo farmacofórico estaria mais fácil de ser identificado, ó. Mesmo que eu não tenha todo o grupo farmacofórico definido somente nessa parte superior da molécula, ele representa quase que a totalidade do grupo. Observem que eu tenho alterações embaixo aqui, mas são moléculas bastante semelhantes. Ok? Dúvidas? Até aqui? Ou está tudo ok? Ok? Então vamos lá. Hepatites virais. Nós temos diversas classes, né? As hepatites são tratadas com diversas classes aí de antivirais, né? Os que terminam com vir, né? Como aí entecavir, adefovir, tenofovir, a própria lamivudina, a ribavirina, e temos o interferon alfa e o PEG interferon alfa, 2A e 2B. Então são drogas um pouco diferentes, né? Temos as influenzas, as gripes aí, como H1N1, né, e as gripes de maneira geral aí, onde o maior representante é o Tamiflu, né? Todo mundo conhece aí, ou Cetamivir, que é o famoso Tamiflu, que é a droga mais utilizada e disseminada, né, na prática clínica para tratamento de influenzas, qualquer um que seja, desde uma influenza mais simples ao próprio H1N1. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não? Todo mundo conhece o Cetamivir, né? Temos aí uma discussão, né? A gente está falando de vírus, nós estamos aí vivendo a situação aí do coronavírus, que é um vírus que a gente até já tem muita informação sobre ele, mas que não temos ainda um antiviral específico, não é isso? Como nós vimos, cada grupo, vamos dizer assim, de vírus, cada vírus em si, na verdade o coronavírus não é um vírus, é um grupo de vírus, são vários coronavírus, né? Mas nós não temos ainda um tratamento específico, não é verdade? Então não existe. Vocês vão encontrar aí na literatura, nem trouxe isso para a gente discutir, porque tudo ainda é pesquisa e muito ainda é especulação. Então, eu não acho ainda muito viável a gente ficar discutindo antiviral, principalmente, né, para uma doença de tão pouco tempo de pesquisa, né? Então, quais os grupos que nós vimos aqui? Vimos bloqueios da adsorção, bloqueio do desnudamento, interferência na transcrição e replicação de ácidos nucleicos, análogos de nucleotídeos ou inibidores de polimerase. Então, ele é um análogo de nucleotídeo, ele parece um nucleotídeo, ele entra no lugar de um nucleotídeo, mas ele não é um nucleotídeo, ele acaba formando uma cadeia defeituosa. Ou um inibidor de polimerase. Então, ele inibe a polimerase, eu não vou ter polimerização em cadeia, né? Inibição de síntese proteica, inibição de protease, então eu não vou ter capsídeo, né? Nada que é proteico formado, e alguma interferência na liberação final do vírus. Então, são esses grupos, essas classes aqui de antivirais. Bloqueio da adsorção, pessoal. Vou começar pelo de baixo aqui. Nós temos os receptores de antagonistas, né?
peptídeos e análogos de carboidratos aí que vão antagonizar os receptores virais. Então, eles se ligam nos receptores virais, impedindo que o vírus faça isso. E temos os anticorpos monoclonais, é uma tecnologia bastante avançada, cara, que tem sido utilizada, inclusive nas pesquisas agora para tratamento da Covid-19. Não sei se vocês viram isso. Que nada mais é do que a replicação de anticorpos. Isso foi muito utilizado há um tempo atrás, ainda é muito utilizado, né? Foi muito utilizado em pesquisas e hoje já existe o tratamento disponível, mas é um tratamento caro, que é a replicação, uma clonagem de anticorpos. Então, pessoal, qual a dificuldade que nós temos, por exemplo, para contenção de um vírus? A produção de anticorpos suficiente. Então, nós não temos produção de anticorpos suficientes para combater um vírus, ou seja, a replicação do vírus é mais rápida, ou a replicação, por exemplo, de uma célula tumoral é mais rápida que a produção do corpo de anticorpos. Aí o que você faz? Você extrai o plasma, né, vai ali no soro, tira o anticorpo, isola o anticorpo e clona em laboratório. Então, você clona o anticorpo e aplica no paciente o anticorpo dele próprio, produzido por ele próprio, só que de maneira, obviamente, clonada em laboratório. Então, você está doando para o paciente aquela quantidade de anticorpos que ele não consegue produzir em velocidade hábil. Entenderam como funciona? Ou não? Eu imagino que vocês estudaram isso em biologia molecular, né? Não é verdade? Não. Não? Mas vocês entenderam como funciona? Uhum. Entenderam? É uma replicação. O seu corpo, o corpo do paciente com uma célula tumoral, por exemplo, né? A replicação do vírus e a replicação da célula tumoral é muito mais rápida que a capacidade do organismo de produzir os anticorpos. Então, você clona o anticorpo. Você desenha o anticorpo, mapeia e clona. E aplica no paciente um medicamento que nada mais é que o seu próprio anticorpo multiplicado. Entenderam? Isso foi mais imunologia, né? Imuno, vocês devem ter estudado isso em imuno. Com certeza, vocês devem imaginar que é um processo caro, né? Imaginem que não tem nada de simples e, obviamente, de barato nisso, né? Você pegar o sangue da pessoa, separar ali o soro, separar o anticorpo específico para aquele vírus ou para aquela célula tumoral, mapear, levar aquilo para o laboratório, multiplicar aquilo, sintetizar e devolver para a pessoa aí em forma de um injetável. Não tem nada de simples nisso, né? E, obviamente, não tem nada de barato. É um tratamento muito caro. Disponível? Sim, para câncer e para algumas doenças virais como HPV, como hepatites, mas a um preço, né? Que provavelmente não tem pelo SUS, né? Bloqueio do desnudamento. Aí nós temos a amantadina e a rimantadina, são parentes, dá uma olhada aqui no grupo farmacofórico, ó. A amantadina e a rimantadina, estão vendo o grupo farmacofórico aqui. E aqui tem até outros exemplos aqui, né? Mas é porque eu peguei esses fármacos clássicos aqui, veio a figura aqui do oseltamivir e zanamivir junto, ok? Só para vocês observarem, mas o meu objetivo era que vocês observassem 4 e 5 aqui, ó. Amantadina e rimantadina. Interferência na transcrição e replicação de ácidos nucleicos, aí nós temos o aciclovir, ribavirina, inibidores de polimerase, o efavirenz, inibidores da síntese proteica, os interferons, interferon alfa e interferon beta, são estruturas muito diferentes daquelas outras que a gente estava vendo, são, né, proteicos, né? Então, é uma tecnologia muito mais difícil. Eu imagino que vocês saibam que o custo disso é alto, né? Então, não sei se vocês têm noção aí de medicamento de alto custo, mas tratamento com interferon é uma coisa muito cara, né? Disponibilizada aí nos medicamentos de alto custo, né? Do Ministério da Saúde. Nós temos aqui, por exemplo, o imiquimod. Alguém conhece imiquimod? Não, interferona eu conheço. Interferon vocês conhecem, né? Tem. E é caro, tá? Bem caro, bastante caro.
Então, há até compartilhamento de ampola para não ter perda disso, né? Em regionais, né? Aham. O Imic Mode, ele é utilizado, não se sabe exatamente bem delineado o mecanismo de ação, mas o Imic Mode é chamado de Ixium, é vendido no mercado como Ixium, é um medicamento para HPV. Não se sabe exatamente como que ele funciona. Sabe-se que ele estimula a ação imunológica do organismo, por exemplo, sobre os condilomas, sobre as verrugas ali do HPV, verrugas genitais. Agora, o mecanismo com que isso acontece não está muito bem elucidado, mas que acontece, acontece. É um medicamento caro também, vendido em drogaria. Caro, assim, nada perto de um interferon, né? Mas o Imic Mode funciona dessa maneira também. 100 e poucos reais, Hermínio. Um Ixium Aham. é uma pomadinha assim, uns sachêzinhos pequenininhos, né? Uma quantidade Isso. mínima. Sachêzinho dentro da caixinha. Isso, o Mickey Mode é o Ixium. Inibidores de protease, o ritonavir, né, o mais comum que vocês devem conhecer aí, que nós já discutimos. Interferência na liberação, ou cetamivir, que é o Tamiflu. Ok? Aqui eu deixei para vocês os análogos de nucleotídeos para o tratamento da hepatite B crônica, que são drogas que são bastante utilizadas hoje para a hepatite B, né? Não, tem poucos deles citados ali atrás, mas nós temos, por exemplo, a lamivudina é um análogo de citosina. Desculpa. O adefovir é um análogo de adenina. Então, nós temos análogo de citosina, de guanina, de timina, de adenina, ou seja, entra, por exemplo, a lamivudina, onde deveria entrar uma citosina. E isso vai causar uma anomalia, né, na formação ali das bases, na formação do DNA de maneira geral. E isso vai impedir, né, o processo de replicação viral. Nomes comerciais do Brasil aí que vocês devem conhecer: Zovirax, Prociclovir, o Tamiflu, todo mundo, né, vocês devem conhecer. O que mais que vocês devem conhecer aqui? Muitos são de uso hospitalar, o Epivir também, como a lamivudina. Mas como não são... Eu acho que os Zovirax aí, o aciclovir é o mais comum, né? De você encontrar em drogaria. Muitos desses medicamentos são restritos aí, distribuídos pelo SUS, ok? Um problema que a gente tem que sempre lidar é a seleção de resistentes. Para isso, a gente trabalha com combinação, como nós vimos, drogas antivirais em associação, pensando sempre em ter vários mecanismos de ação ao mesmo tempo, agindo e impedindo, reduzindo, melhorar essa palavra, né? A seleção de resistentes. Ok? Beleza? O que vocês me dizem aí? Beleza. Alguma dúvida? Não, Então, tranquilo. como vocês me disseram aí, já tem uma outra unidade disponível para vocês, que é a de citostáticos, que é o da aula da nossa próxima semana, ok? Então, beleza, pessoal. Ok. Vamos por aqui. Qualquer dúvida, faça um contato aí. Grande abraço e até nossa próxima semana. Tá joia. Boa noite, Hermínio. Boa noite. Tchau, tchau. Ótima semana. Tchau.